você abrisse sua Bíblia comigo, Salmo 139, eu vou ler um versículo dessa passagem. Vou ler uma parte aqui de um versículo aqui, que está no número Salmo 139, de número 14. Falei aos irmãos, e desde o começo do mês de setembro estou insistindo aqui nas mensagens, e confesso que pensando sobre o tema, sobre o mês que nós passamos, que é o mês de setembro, né? Setembro amarelo, falando sobre valorização da vida. E olha, irmão, acho que eu poderia falar uns 6 meses de tanta passagem que me veio na mente, de tanta coisa maravilhosa que eu fui ministrado nesse tempo. E é tão bom nós olharmos para as Escrituras e olhar com essa lente sobre o quanto que nós devemos dar valor na vida que temos, sobre o quanto Deus nos dá valor, quanto somos valorosos aos olhos de Deus, o quanto que nós somos preciosos para Deus. E muitas vezes olhamos, nem para nós mesmos somos, né? Nem para nós mesmos acreditamos que sejamos tamanho, né? Tamanho grátis, né? Salmo 119, eu vou ler só o verso 14 aqui, né? E aqui falando para vocês, eu lembro de uma história que eu sempre conto, né? Eu sempre conto, quero ser bem rápido aqui, mas para você entender isso, né? Que é o que me move meu coração na minha espiritualidade. Gostaria de dividir isso com você, né? Uma moça que certa vez precisava casar num país diferente do nosso, e para casar lá precisa pagar um dote para essa mulher casar, e precisava ter um pretendente, e o pretendente precisaria pagar um dote para casar com aquela moça. E aí, no caso, para casar com essa moça, precisava pagar algo de valor. E na ocasião, custava uma vaca, era um preço médio. E uma vaca custava um preço médio para que essa moça pudesse ser pago o dote por ela. E a moça, tadinha, nada favorável com a beleza, nada favorecida com a estrutura física, foi ficando encalhada, foi ficando ali. E os tempos foram passando, os anos foram ficando. E essa moça, então, via-se que não era mais possível. Ela já imaginou que para ela aquilo ali não seria mais possível. Em casa talvez já comentava, né, o pai com o filho, né? O filho devia conversar com o pai e falar assim: ei pai, não tem jeito não, hein, para minha irmã. Não veio nem um pretendente até hoje, não, vou tentar procurar um. E o menino não achou, o pai não achou, não acharam pretendente nenhum. E aí eles já acharam, falaram assim: para essa menina não deve ter jeito mesmo. Até que um dia, faz barulho de porta que não dá para ver, bateram a porta da moça, um homem, um cavaleiro, e falou assim: olha, é aqui que mora a fulana. Esse cara falou: é aqui mesmo, estou interessado nela. O pessoal lá: não é possível. Isso aí deve ser alguma pegadinha, alguma coisa desse sentido. Falou: não, é aqui mesmo, na minha casa. Aí o cara falou assim: é aqui que ela mora, e eu quero me casar com ela, me permite? Ele falou: é lógico, né? Qualquer coisa que me der, estava disposto a receber qualquer migalha, irmão, até dar de graça, né? Ou parcelar em 4 vezes sem juros, uma coisa assim, se possível até um pouco mais, mas era a única oportunidade que ela teria. E o cara veio com uma proposta que eles se admiraram. Ele falou assim: olha, eu dou 2 vacas por ela. E o cara falou: não é possível, agora sim tem alguma coisa errada. Que tadinha, ela não vale tudo isso, eles imaginaram, né? Ela não tem esse valor todo. 2 vacas para ela? Não. E aí viram que era verdadeira aquela proposta. E aí então ele pagou o dote daquela moça. E então aquela moça, ela se casou. E aquela moça ficou com seu marido. Determinado tempo ela voltou para a casa dos seus pais. Mas ela já voltou de uma forma diferente. A moça voltou para a casa da mãe, voltou mais bonita, voltou andando diferente, tinha um andar diferente, tinha uma postura diferente, ela se vestia diferente, ela falava diferente. A mãe olhou para a filha e falou assim: não é minha filha não. Se fosse no dia de hoje ter passado por uma repaginação, alguma coisa dessas aí que faz, você se assusta. E quando a mãe olhou para a filha, ela falou assim: filha, você está diferente. O que aconteceu com você? Ela falou assim: mãe, eu não sei. Eu sei que depois que aquele homem veio, bateu na porta e falou que eu estava valendo 2 vaquinhas, eu comecei a me olhar diferente no espelho. Eu comecei a enxergar a minha vida de uma outra maneira. Eu comecei a entender que realmente eu poderia ser diferente. Eu comecei a ver que eu poderia viver uma vida diferente. Eu entendi que algo sobre a minha vida que eu não estava compreendendo e nem vendo mais, que meus olhos já não me permitiam ver. E assim é a palavra de Deus, é a nossa vida espiritual. Nós não valíamos uma simba quente.
Talvez os mais novos não vão lembrar disso. Mas a Simba quente era terrível de tomar, você não aguentava. Sabe, não valia nada, era baratinho. Nós não tínhamos valor. Mas o nosso Deus desceu dos céus, glória a Deus, olhou por nós e falou: olha, vocês não valem o preço que eu vou pagar por vocês, mas eu assumo o preço. Mas Ele assume esse preço para viver uma vida diferente, não mais da maneira que vivíamos, mas para nos portar de uma maneira valorosa, digna, repleta de sermos chamados filhos de Deus, a honrar a obra maravilhosa que Ele fez na nossa vida, o preço que foi pago por nós. Agora eu já não vou olhar mais de cabeça baixa, eu vou andar como um verdadeiro filho de Deus, uma verdadeira filha do Senhor, porque o Senhor me chama para ser filho dEle, fazer parte do seu rebanho, fazer parte do seu reino, participar da sua herança. Ele abre o céu para todos nós, então nós teríamos muito mais motivos do que essa moça de andar só bem arrumada. E o preço foi muito mais que 12 vacas que foi pago por nós. Foi um preço impagável. Salmo 139, 14 diz assim: eu te louvo. Olha o salmista Davi dizendo: eu te louvo, porque me fizeste. E ele sabe quem fez ele. Me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas, e digo isso com convicção, conforme o texto está dizendo assim: eu te louvo porque me fizeste assombroso e admirável. As tuas obras são maravilhosas, sei disso muito bem. Olhando aqui o que o salmista ele fala aqui, ele faz uma expressão. Ele fala: eu te louvo. E aí talvez eu gostaria de entender nessa expressão aqui, porque ele continua dizendo por que ele louva. E ali ele abre o seu coração e diz o porquê ele louva a Deus. E ele fala: eu te louvo porque o Senhor me fez de uma forma admirável. E não só admirável, mas de uma forma maravilhosa. Por isso eu te louvo. E aí me vem ao coração e eu me pergunto, falo assim: olha, por que nós louvamos ao Senhor? Pelo que louvamos ao Senhor? Se não é por nós mesmos, a princípio, se não é pela forma que o Senhor te fez. Eu te louvo porque me fizeste, Senhor. Aqui já encontraríamos um motivo de louvar, de bendizer, de engrandecer ao nome do Senhor. Muitas pessoas estão procurando um motivo. Muitas pessoas esqueceram o motivo do louvor. O motivo pelo te louvo. Não tem mais dentro de si realizações pessoais que façam com que os seus olhos estejam fechados e não possam abrir como o salmista olhou. O salmista não falou assim: eu te louvo porque eu sou rei de Israel. Ele era. Ele não falou assim: te louvo, meu pai, porque o gigante aquele dia pereceu nas minhas mãos. Não foi por isso. Ele não diz: eu te louvo, Senhor, pelo reino que vai tudo bem. Eu te louvo, Senhor, pelo pomar, as frutas do reino que são maravilhosas. Eu não te louvo, Senhor, pela quantidade de servos e empregados que eu tenho. E não te louvo, Senhor, pela forma que me cercaste, me protegeste, me livraste. Mas eu te louvo porque o Senhor me formou. E é admirável e é maravilhoso. Glória a Deus. Você é admirável. Aleluia. É maravilhoso. Obrigado. E foi o Senhor que nos formou. Eu te louvo, Senhor. Quer ver outra expressão de Davi para somar com isso? E aí a gente vê algo aqui importante para nos certificarmos. Que isso aqui não é uma palavra jogada ao vento. É algo que é habitado de dentro e que é ressoado. Nós poderíamos falar várias passagens de Salmo aqui, entendendo isso na vida de Davi. Entendendo a valorização que havia sobre o poder ser pertencido pelo Senhor e criado por Ele. Eu vou a Salmo 103. Gostaria que você voltasse um pouco aí comigo. A palavra Salmo 103. Esse aqui eu quero deixar para você ler lá na sua casa, que se eu for ler aqui vai tomar muito tempo do que eu tenho que discorrer. Miguel, traz mais um pouco de água para mim. Olha o Salmo 103, também de Davi. Também de Davi. Ele fala assim, ó: bendigo ao Senhor a minha alma. Irmão, vou falar de novo. Leia em casa o Salmo 103. Nós vamos ler durante essa semana. Bendigo ao Senhor a minha alma. Bendiga ao Senhor todo o meu ser. Ele fala do seu espiritual e fala do seu físico. Bendigo ao Senhor minha alma.
não esqueça nenhuma das suas bênçãos. É Ele quem perdoa os seus pecados, é Ele quem cura as nossas doenças, é Ele quem resgata e dá vida ao que estava no sepulcro, é Ele quem coroa de bondade e compaixão, que enche de bens a sua existência, de modo que a sua juventude se renova como a águia. O Senhor faz justiça e defende a causa do oprimido. Ele manifestou os seus caminhos a Moisés e os seus feitos aos israelitas. O Senhor é compassivo e misericordioso. Aleluia. Se eu fosse continuar o texto ia ficar longo. O de número 10 fala assim, olha, Ele, o nosso Senhor, e por isso Ele bendiz também ao Senhor, Ele diz assim, olha, o Senhor não trata conforme os nossos pecados, e nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Indo para o final do Salmo 20, diz assim, ó, bendiga ao Senhor, vocês, seus anjos, os poderosos que obedeçam a sua palavra. Bendigam ao Senhor todos os seus exércitos, vocês, seus servos, cumpram a sua vontade. Bendiga ao Senhor as suas obras e todos os lugares do seu domínio. Bendiga ao Senhor, ó minha alma. Então, comparando aqui o 139, que ele estava falando de toda a ação do Senhor sobre a sua vida, o 103, irmão, faz o salmista olhar para ele novamente, faz ele olhar para si e lembrar de tudo que o Senhor fez por ele. Talvez aqui, como nós devemos valorizar ainda a nossa vida, é trazer a lembrança, tudo que Deus fez, em todo o tempo, em toda geração, o ontem, o hoje e o amanhã. Acabamos de cantar aquele cântico maravilhoso que é quantas bênçãos, dizem as quantas são, meu Deus, recebidas da divina mão, uma a uma. O salmista começou a dizer no Salmo 103, vai dizendo quais são, uma a uma. Ele bendiz ao Senhor, porque o Senhor não se esqueceu dele. Ele bendiz ao Senhor porque o Senhor perdoou ele. Ele bendiz ao Senhor porque o Senhor era Deus que é cura diante das doenças, que ele foi resgatado e da sepultura o Senhor livrou. Ele coroou o Senhor pela sua justiça, e porque ele não nos tornou oprimido nessa terra, ele lembrou dos feitos do Senhor com o povo de Israel. Ele lembrou da direção que deu para Moisés. Aqui estamos hoje trazendo a nossa vida, a lembrança, quem é o nosso Senhor, o que Ele faz por nós, o que Ele realizou por mim e por você, quem é o nosso Deus. E aí então eu consigo olhar aqui e imaginar pelo que o salmista louva ao Senhor, por todos esses feitos, e pelo que as pessoas hoje louvam ao Senhor, ou querem louvar ao Senhor, por um carro, por uma casa num bairro melhor, por uma viagem, sei lá para onde, para qualquer lugar, por um momento de renovo financeiro, por um emprego melhor. Senhor, faça isso que eu te louvarei. Nós não precisamos de ir da terra, irmão, para louvar ao Senhor, para bendizer ao Senhor. Por isso que ele fala, minha alma seja grata ao Senhor pelos seus feitos, por tudo que ele fez, faz e sempre fará. É por isso que nós devemos buscar ao Senhor pela sua obra na nossa vida, porque ele nos fez de forma admirável e maravilhosa. Glória a Deus. Quando louvamos ao Senhor, bendizemos ao Senhor, encontramos o lugar, o ponto que nos traz então. Qual é o lugar? Só tem um lugar que nós temos plena alegria, e esse lugar é em Cristo Jesus. Amém, é verdade, Senhor. Vou falar algo aqui simples para você entender, mas eu quero que você entenda isso. Só existe um lugar onde encontramos a plena alegria, a plena paz, e esse lugar está nos feitos do Senhor, que foi realizado todos eles em Cristo. Glória Jesus. a Deus. Somente esse lugar. Aí eu olho para a Bíblia, aí eu encaro os personagens da Bíblia, aí eu vou entender então em cada personagem aqui pelo que eles louvavam ao Senhor, em que lugar eles estavam para achar a alegria e a paz,
E por isso nós conseguimos entender que nós devemos estar buscando no Senhor e louvando a Ele, e não se apartando dos seus feitos na nossa vida. Você lembra do apóstolo Paulo? Que estava passando perseguição, tribulação, injustiça, calúnia, apanhava, mas ele estava com Cristo. O Senhor renovava as suas forças. Mesmo passando o que passou, mesmo vivendo o que viveu, Paulo encontrou alegria suficiente para declarar no Senhor tudo que ele passou, bendizendo e exaltando o Senhor. E aí, por várias vezes e por várias passagens, poderíamos fazer só uma pregação de tudo que ele passou aqui, com as suas palavras e as suas citações, dizendo que toda provação temporária, passageira, não se compara com a glória que há por vir. Porque muito maior é aquilo que o Senhor faz na nossa vida, ainda nessa terra e no porvir, do que todas as dificuldades que enfrentamos, por tudo que passamos. E no Senhor ele encontrou a força e viveu algo extraordinário para a sua vida, no Senhor, nesse interesse. Aí nós vamos olhar para todos os personagens da Bíblia, e nós vamos vendo que todos eles têm uma vida visitada e mudada quando estão com Cristo. Você lembra lá ainda nos Evangelhos de algumas passagens? Quando eu estou falando assim, eu quero que você somente já vai imaginando alguém também que teve a sua vida transformada a ponto de se valorizar, como eu estou dizendo até aqui. Depois que esteve com Cristo, a sua vida nunca mais foi a mesma, foi uma vida muito melhor. Você lembra do endemoniado Gadareno? Que a sua rotina, onde era? Era no cemitério, gente. Eu nem gosto de ir no cemitério, vou assim, né? Você sabe, pela necessidade, não é? Mas não é um lugar que a gente se troca para ir, não é um lugar que você quer visitar alguém, não é um lugar que você quer frequentar, é um ambiente ruim. Diz que ele ali ficava nos sepulcros, e ali ele se alimentava de cadáveres, de toda espécie de imundície, e não havia como mudar a vida dele, não havia caminhos ou soluções para o seu estado, para o seu quadro. Mas quando ele se encontra com Jesus, e ali é um lugar, o nosso encontro com Jesus, a sua vida nunca mais foi a mesma. Aí o endemoniado Gadareno passou a ser agora um mensageiro da transformação e do lugar pleno que há em Cristo Jesus. Ou ele saiu dali anunciando se ele ganhou uma casa nova, dando testemunho de bens materiais, porque isso pouco importava, irmão. E sempre pouco importa as riquezas dessa terra. Quem se importa? Eu quero falar com você sobre isso. Quem se importa com os bens e as riquezas dessa terra são aqueles que aqui moram, aqui amam, aqui desejam, colhem e querem as coisas, os bens que aqui tem. Mas aqueles que estão em Cristo Jesus estão num lugar muito superior. As coisas e os bens dessa terra, eles estão acima desse lugar. Eles estão em um outro lugar, que mesmo não tendo as coisas dessa terra, eles encontram alegria e uma vida plena de alegria e esperança, porque agora eles foram encontrados. Assim era Zaqueu. Zaqueu tinha os bens dessa terra, não era um endemoniado gadareno. Para ele não lhe faltava o dinheiro para pagar as contas em dia. Para o Zaqueu não faltava o dinheiro para comprar a melhor mistura. Talvez no final de ano a mesa do Zaqueu era bem farta,